Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, iniciando aqui mais uma temática, mais uma série despretensiosa, faz tempo que eu quero fazer essa, já tinha até, tô com uns 3 nomes aí, ou 4 engatilhados, e aí, pensando já em 2 de setembro, 80 anos da Declaração de Independência do Vietnã, falei, vou passar esse pra frente. Então estamos aqui, a ideia dessa série é a seguinte, focar em pessoas, personalidades marcantes, históricas, inicialmente do Sudeste Asiático, mas já deixo bem claro aqui que pretende expandir para a Ásia inteira. Trazer alguém aqui que entenda aí de Xi Jinping, enfim. E é expandir, mas inicialmente aqui já tem uma meia dúzia já que eu já tenho na cabeça do Sudeste Asiático. Não tão assim conhecido, não tão mainstream. E vai ter também, né? Mas por enquanto eu quero começar com o lado B. Então eu quero fazer essa série. Episódios focados em pessoas distintas. Então a série é essa, personalidades. A ideia dessa série é chamar alguém para participar também. E para começar, a brilhantar esse episódio com uma análise sensacional, o professor André Bueno, referência aí de confucionismo neste paizinho, professor associado de História Oriental da UERJ, possui especialização em China e também em estudos de sinologia, principalmente sobre o confucionismo. Ele é fera. E desde já mando até um abraço pro pessoal aí do grupo de estudos asiáticos do Emiliano Unzer. Só tem gente boa lá, ele é um desses. Se tem um grupo que me engrandece é esse, só tem gente boa. Só tem gente boa e tem eu no meio também perdido. E vocês vão ver como é sensacional. Mandei mensagem pra ele com o episódio praticamente pronto. E em horas ele me mandou esse áudio genial que vocês vão ouvir. Ele conseguiu amarrar perfeitamente, explicar o que é o confucionismo, falar do confucionismo no Vietnã, falou até uma passagem da vida ali do Fanboy Chow, que eu nem olha aquele paper, eu joguei no Google, mas nem de passagem ali, porque claro, né, uma coisa ali meio focada ali no confucionismo, mas sensacional. Eu já quero agradecer o professor André desde já, que ficou incrível, muitíssimo obrigado por ter topado participar. Esse episódio aqui ficou gigante por causa da sua participação, obrigado mesmo. Para começar, aquele disclaimer que eu sempre gosto de fazer, eu procuro, como o Sudeste Asiático não tem praticamente nada em português, eu procuro deixar bem português, bem brasileiro, os nomes, né, de lugares, de pessoas. Mas esse aqui eu vou dar uma fugida pelo seguinte, o nome dele é Fanboy Chow, como se escreve, né? E, pô, Fanboy Chow em português fica meio estranho, né? Fanboy Chow. Aí eu joguei no YouTube e os vietnamitas chamam ele de Fanboy Chow. O Chow é meio Zou, né? Meio Zou, uma língua parecida com o chinês, né? Que eu não domino nada, que fique bem claro. Então eu vou trazer aí mais esse vietnamita aí, porque acho que Fanboy Chow ficar falando, acho que fica meio estranho. E é fanboy, né? Enfim, então, Fanboy Chow. Aí vocês vão jogar no YouTube, aí vocês vão ver se minha pronúncia tá boa ou não. Os únicos vídeos que aparecem dele são em vietnamita. Aí vocês ouçam lá, direto da fonte, certo? Disclaimer importante. Pra quem ouviu alguns episódios achou estranho algumas pronúncias que eu falei, é isso, eu faço questão de criar, já que ninguém falou antes, em português, então eu estou criando, dá licença, criando nomes do Sudeste Asiático, regiões e pessoas, aqui para Aurélio. Então, quem conheceu o Aurélio aí, me liga e bota em contato, que eu preciso dar uns toques para eles aí, para ele, pra gente aumentar esse dicionário. Bom, chega de besteira, vambora. Para um dos homens que inspirou Ho Chi Minh, vocês vão entender aqui o porquê. É bem interessante a vida dele, dá pra fazer muitos paralelos com o Ho Chi Minh, tanto a sua vida quanto os seus escritos. Então, sem mais delongas, vambora. A filosofia de Fanboy Chow caracteriza-se com uma valiosa herança histórica e fonte prática de inspiração, a qual aponta para uma ideia de civilização moderna e única para o Vietnã, considerado um dos pensadores mais influentes do movimento revolucionário vietnamita, cujo legado ainda ressoa em discussões sobre desenvolvimento nacional e identidade cultural lá no Vietnã até os dias de hoje. Fanboy Chow foi um pensador e ativista político vietnamita do século XX. Ele nasceu em 1867 e morreu em 1940. Nascido em uma família confucionista no distrito de Nam Dang, província de Nghệ An, sua criação e educação foram imersas nas tradições confucionistas, que enfatizava virtudes morais como lealdade, piedade filial e o compromisso de servir a sociedade, que fazia dele uma pessoa
com profundo respeito pelos ensinamentos clássicos e pela ordem imperial vigente. Isso é muito importante, vocês vão entender por quê. Em sua visão de mundo, o conceito confucionista de lealdade mudou de seu foco tradicional em servir ao monarca para priorizar a lealdade ao povo e à nação. Esses valores evoluíram posteriormente em resposta à subjugação colonial do Vietnã sob o domínio francês e às inadequações das abordagens tradicionais confucionistas para lidar com as crises da nação, que lançaram as bases para seu patriotismo e profunda compaixão pelo sofrimento do povo vietnamita. À medida que o Vietnã lutava contra a dominação colonial, lá na virada do século XX, as limitações da ideologia confucionista tornaram-se cada vez mais evidentes. Ele reconheceu essas deficiências e começou a buscar inspiração em movimentos globais de reforma. A reinterpretação do confucionismo como uma ferramenta para a salvação nacional marcou um passo significativo na aproximação entre a política tradicional e a modernidade do seu país. Sua vida e obra se desenvolveram durante uma era crucial, marcada pela colonização francesa, declínio gradual das estruturas feudais e o influxo de ideias ocidentais no Vietnã. Com o aumento das pressões coloniais, ele reconheceu que os modelos convencionais por si só eram insuficientes para enfrentar crises urgentes enfrentadas por todo o povo vietnamita. Buscando soluções práticas, ele gradualmente absorveu novas correntes de pensamento dos lugares que ele passou. Japão e China, embora não tenha ido para nenhum lugar do Ocidente, muitas dessas ideias também o transformaram. Sua transição intelectual, informada por esses encontros aí mais amplos e também com ideias modernas, captura tanto a influência persistente da ética confucionista, enfatizando a responsabilidade moral e o dever comunitário, quanto o apelo dos princípios democráticos que defendiam as liberdades individuais e a representação política. Então aqui é um resuminho da sua história e agora a gente vai trabalhar na trajetória dele. Esse podcast tem o apoio da agência Crab. Quer mergulhar no marketing? Que seja com a Crab. Há mais de 15 anos ajudando empresas a se destacarem no cenário digital. Criação de site, gestão de redes sociais e muito mais. E conta também com o apoio da ARC Corretora. Envios, recebimentos de valores, pessoas físicas e jurídicas, enfim. Assessoria cambial em geral é com a ARC Corretora. E claro, você que quiser ajudar o projeto de alguma forma, afinal são mais de 5 anos, né? Nesse meio tempo vários equipamentos tiveram que ser comprados, considere apoiar através de Pix. É o e-mail que fica sempre na descrição dos episódios. Tem também Apoia-se e Patreon, ou seja, quem está no Brasil e ou fora também consegue fazê-lo. Fico muito grato e não esqueçam, claro, do principal apoio, que é espalhar a palavra. Então, sempre que puder, compartilhem e mandem para os amigos, caso gostem desse projeto aqui. Bom, sua trajetória: em 1903 ele escreveu Lágrimas Amargas de Ryukyu, uma alegoria que equipara a amargura do Japão pela perda das ilhas Ryukyu à perda da independência vietnamita. Com companheiros revolucionários, ele fundou a Sociedade da Reforma, em 1904, e garantiu o apoio ativo do príncipe Quang De, apresentando assim ao povo vietnamita uma aliança de realeza e resistência, segundo ele. Então olha que interessante. No começo aqui ele defendia ativamente o príncipe e a monarquia. Aí agora a gente vai para o Japão. Em 1905, Fan Boi-chou levou seu movimento de resistência para o Japão. Em 1906, ele conheceu o revolucionário chinês Sun Yat-sen, que também estava no exílio na época. Lá no Japão, ele escreveu tratados políticos, sempre, claro, pedindo pela libertação do Vietnã, do regime colonial francês. E ali, analisando de perto a restauração Meiji, ele virou um admirador da capacidade do Japão de se modernizar, mantendo sua soberania nacional, que é importante. E começou a acreditar que o Vietnã poderia emular esse modelo de autossuficiência e progresso. Aí ele fez uma obra chamada Aliança do Povo, que nessa obra ele tinha ali uma articulação, uma ideia ali, de renovação nacional, que combinava patriotismo com reformas práticas em educação, governança e política econômica. Essa crença culminou no movimento Dongdu, por meio do qual ele enviou centenas de jovens vietnamitas ao Japão para estudar ciência, engenharia e táticas militares,
E claro, né, a ideia dele era uma preparação para a luta pela independência. O movimento refletiu a compaixão de Fan Boi-chou pela difícil situação do seu povo e uma convicção ardente nele de que uma população bem educada era fundamental para a libertação nacional. No entanto, né, famoso, ficando famoso, teve um entendimento ali franco-japonês que o exilou. Os estudantes vietnamitas que ele tinha levado também foram obrigados a deixar o Japão, e esse movimento morreu ali apenas 2, 3 anos depois, em 1908, 1909, ele já não existia. A vitória do Japão sobre a Rússia também, na guerra russo-japonesa ali nessa época, 1904, 1905, era outro sinal para ele que, né, não havia, né, uma prova definitiva do potencial das nações asiáticas para resistir ao imperialismo ocidental. Esse movimento dele, né, o Dongdu, refletia sua visão estratégica de criar uma geração de líderes instruídos que pudessem liderar a luta do Vietnã pela independência. Apesar de sua eventual supressão, sob, né, a pressão das autoridades ali do tratado que eu comentei, o movimento deixou um impacto duradouro na tradição revolucionária vietnamita. Lembrando que ele enviou centenas de pessoas para o Japão para estudar, e muitos deles, né, jovens aí, mantiveram aí a chama revolucionária e foram em movimentos posteriores aí com Ho Chi Minh e sua trupe. Expulso do Japão, ele foi para a China e formou um novo grupo, chamado da Liga da Restauração Vietnamita, seguindo um modelo republicano, inspirado ali também, né, das suas conversas com Sun Yat-sen. Ainda no Japão, ele defendia a ideia de uma monarquia constitucional, acreditando que ela poderia fornecer uma estrutura transitória para a modernização. No entanto, a Revolução de Xinhai marcou, né, o fim da última dinastia imperial chinesa, a dinastia Qin, e estabeleceu a República da China. E ali no começo, né, ali ele via como sucessos ali os ideais republicanos de Sun Yat-sen. Ele abandonou de vez o monarquismo e começou a se dizer aí uma pessoa a favor da democracia. Lembrando, eu ia fazer esse disclaimer no final, que aqui o conceito de democracia não é o que a gente tem por aqui, né? Essa democracia aqui tem a ver mais com a democracia revolucionária marxista-leninista do que do conceito de democracia ocidental. Isso é bom deixar bem claro aqui, mas acho que, né, quem segue esse podcast, quem estuda China, Ásia, ouve, já entendeu mais ou menos, né? Acho que não precisa dizer muito. Essa mudança ideológica marcou uma virada no pensamento político dele, como refletido aí na criação de outra associação que ele criou, a Quan Phuc do Vietnã, lá no Vietnã, né? Ele criou essa associação aí, a EAD, em 1912. Essa mudança ideológica marcou uma virada no pensamento político dele, tanto que quando ele vai criar uma associação, quando ele está no Vietnã lá em 1912, sem querer bagunçar a linha do tempo aqui, essa associação é Quan Phuc, e já falava em derrubar o domínio colonial francês e o feudalismo para construir uma república democrática. Essa transição aí demonstrou, né, a capacidade dele de se adaptar suas estratégias, se alinhar a demandas ali em constante movimento de independência, né? Era muita coisa acontecendo no Vietnã, na China, no Japão, muitas ideias novas, pegar um contexto mais religioso, né? Muito sincretismo de ideias, né? Então você está falando do confucionismo, aí vem a ideia, como vem a democracia, o conceito ocidental, aí também vem o conceito revolucionário que está surgindo na Rússia, então esse caldo, né, é muito interessante a gente analisar em outros países ali da Ásia. Durante sua permanência na China, ele conheceu o socialismo e as ideias leninistas, marcando outra fase crítica de sua evolução ideológica. Embora nunca tenha adotado totalmente o socialismo, seus escritos nesse período passaram a focar, ficou nítido ali o interesse crescente em abordar disparidades socioeconômicas que sustentavam a subjugação colonial do Vietnã, segundo ele. Então ele passou a ter um engajamento aí com essas ideias e sempre ressaltando problemas econômicos e sua compaixão duradoura pelos marginalizados. E falando ali que tinha um compromisso em encontrar soluções práticas para as lutas do povo oprimido do Vietnã. Aí lá em Cantão, na China, né, ele reorganizou um movimento de resistência sob o nome Sociedade de Restauração do Vietnã. A organização lançou um plano para assassinar o governador-geral francês lá da Indochina. O plano falhou, descobriram aí que ele era um dos arquitetos, e ele foi preso lá em Cantão e ficou 3 anos em Cantão, entre 1914 e 17. Durante seu confinamento, ele escreveu Notas da Prisão, uma curta autobiografia. Após sua libertação,
Fan Boi-chou estudou a doutrina marxista e retomou sua resistência aos franceses. Aí a defesa dele, né, por essa governança democrática, foi ainda mais influenciada quando ele se engajou com as ideias socialistas após a Revolução Russa de Outubro, em 1917. Embora não tenha adotado plenamente o marxismo, ele elogiou a liderança de Lenin em seus escritos e reconheceu o potencial do socialismo para combater a experiência colonial. Ele foi capturado em Xangai e levado para Hanoi. Centenas de vietnamitas protestaram contra sua prisão e mesmo assim ele foi condenado por traição. Mas para aliviar ali os clamores populares, os franceses perdoaram ele, porque traição levava à morte, né? E lhe ofereceram um cargo no serviço público que ele se recusou a trabalhar para os franceses, olha só. Passando o resto de sua vida em um retiro tranquilo na cidade imperial de Hue, sob vigilância francesa. Então assim, ele ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele ficou no retiro, numa casa em que não faltava nada, suas necessidades eram atendidas, mas sob supervisão francesa, do que ele escrevia, quem ia visitar ele. Então fez um meio acordo ali, evitando protestos que estavam acontecendo por causa da sua prisão, e obviamente viram que matar ele não seria uma boa ideia. Ali ele escreveu uma segunda autobiografia, repleta ali de diretrizes para como deveria ser um futuro revolucionário, e vários volumes de suas poesias. Lembrando, né, que aí de novo, eu estou aqui falando de 1925, os anos seguintes, e ele morreu em 1940. Bom, falando de sua filosofia, vocês vão ver aqui, né, como a história dele, a filosofia, o jeito de ver o mundo, as transformações conforme, né, sua vida vai passando, os lugares que ele vai sendo obrigado a ir por ser exilado, como ele, né, lembra a sua vida, a sua trajetória, seus pensamentos, a do Ho Chi Minh. Ele é reconhecido como um dos revolucionários e pensadores mais influentes da história do Vietnã, personificando uma mistura única de patriotismo fervoroso e pensamento inovador. Sua ideologia sintetiza valores morais confucionistas e ideais ocidentais progressistas, desenvolvidos para atender à necessidade urgente da independência do Vietnã do domínio colonial francês. Testemunhando os fracassos de movimentos soberanos e a incapacidade da monarquia feudal de resistir à dominação francesa, ele concluiu que a independência nacional exigia um novo caminho, e a sua reinterpretação dos princípios confucionistas enfatizou a ideia de lealdade à nação, em detrimento da lealdade à monarquia, refletindo sua mudança de ideais feudais para o patriotismo revolucionário ao longo de sua vida. Esses escritos não apenas criticavam a passividade da elite vietnamita, mas também buscavam despertar a consciência nacional entre a população em geral. Ele argumentava consistentemente que a independência não poderia depender de forças externas ou intervenção divina, mas deveria ser alcançada por meio da solidariedade e determinação do povo vietnamita. A ideologia patriótica de Fan Boi-chou tinha como ponto central a crença de que a libertação intelectual era fundamental para a independência nacional. Ele via a ignorância como uma ferramenta da opressão colonial e acreditava que, com uma população esclarecida, era essencial para o sucesso de qualquer movimento revolucionário do mundo. Essa convicção o levou a enfatizar a reforma educacional e a promoção de conhecimento entre os jovens vietnamitas como prioridade. Sua ideologia abrange 3 componentes principais: a priorização da soberania nacional, a libertação do intelecto do povo e o estabelecimento de uma governança democrática. Para concretizar esses ideais, ele defendeu a reforma educacional, a organização revolucionária e a participação ativa do povo vietnamita na política. Também reconheceu a necessidade de alianças internacionais, particularmente com nações asiáticas como Japão e China. No entanto, sua dependência desse apoio externo, como a assistência japonesa, provou ser uma faca de 2 gumes. O fracasso do movimento Dong Du e a colaboração do Japão com a França evidenciaram os riscos de depender de potências estrangeiras. Essa percepção o levou a construir uma força interna, enfatizando a autossuficiência e a mobilização popular como base para uma revolução sustentável. Outro elemento crucial de sua estratégia foi a literatura propaganda para conscientizar e inspirar ações. Ao disseminar suas ideias revolucionárias por meio de linguagem acessível e narrativas convincentes, Fan Boi-chou buscou preencher a lacuna entre intelectuais e cidadãos comuns. Seus escritos atestam sua capacidade de combinar rigor intelectual com ativismo prático. Sua reinterpretação de valores confucionistas, sua ênfase na educação e sua defesa da governança democrática lançaram as bases para os movimentos subsequentes, como aquele liderado por Ho Chi Minh. Então é isso, né? E é muito interessante. Eu
Para quem não sabe, eu vou pôr na descrição. Fiz 2 episódios sobre o Ho Chi Minh, com um livraço aí do Pedro de Oliveira, da editora Anita Garibaldi. Recomendo a todos vocês, eu deixo o link aí também. E aí eu li o livro e dividi em 2 capítulos, né? Um sobre a vida do Ho Chi Minh, que também foi cercada de exílio, expulsões, prisões, e outro sobre seus escritos, que o livro ali é repleto de seus escritos em primeira pessoa. E tem muito do Ho Chi Minh aqui, né? O Ho Chi Minh aí bebeu muito dessa fonte. Seus escritos, ele tem vários ali, quando ele escrevia em jornais, lá no jornais comunistas da França. Ele dizia muito sobre a proibição de ter escola, né, dos vietnamitas poderem estudar. Quase 100% dos vietnamitas eram analfabetos. Os vietnamitas eram proibidos também de deixarem o país, como a França usava da ignorância, né, uma ferramenta política. E dá pra fazer tantos outros paralelos, assim, sem fim. Recomendo que vocês ouçam os 2 episódios sobre o Ho Chi Minh. Vou deixar a lista aí no Vietnã, né, engaja muito, o povo gosta muito. Caiu, né, na cultura popular. Então eu vou deixar vários episódios aí sobre o Vietnã muito bons, que eu recomendo que vocês ouçam aí pra vocês ficarem experts em Vietnã, Revolução e Ho Chi Minh. A conclusão é que esse legado dele aí dura até hoje, principalmente no Vietnã moderno. Sempre citam ele e tratam de suas obras quando, né, nas questões atuais como globalização, desenvolvimento econômico, identidade cultural. Defender, né, quando se fala sobre defender a educação, como a educação é importante para o progresso social, se fala muito dele. Ele foi talvez o primeiro intelectual, político, revolucionário, como queiram, a abordar o capital humano e a importância da educação. Também, quando fala muito em autossuficiência, também se fala muito dele nos debates vietnamitas de hoje. Se fala muito dele em princípios confucionistas, em responsabilidade social. Ele é tratado como um exemplo de resiliência, adaptabilidade e uma firme compreensão das próprias raízes culturais que são essenciais para navegar pelas complexidades do mundo de hoje. Patriotismo e compaixão pelo povo vietnamita em sofrimento lançaram as bases para intelectuais depois dele, né, criarem movimentos revolucionários subsequentes, que é aqui que, obviamente, entra o Ho Chi Minh. Embora em vida, né, ele não tenha visto nenhum resultado prático de fato, né, faleceu em 1940, é inegável que ele é um dos maiores pensadores da história do Vietnã, seja ele moderno ou antigo. Aí vou fechar aqui com uma parte que eu achei bem interessante. Aqui tá, literalmente, aqui eu copiei essa parte aqui de um paper aí dele. Não me acusem de plágio, não conte pros vietnamitas, mas esse trecho que eu vou falar aqui é copia e cola. É essencial focar em 3 soluções viáveis e eficientes. Primeiramente, é necessário fortalecer a educação sobre patriotismo e responsabilidade social entre a geração mais jovem, pois patriotismo intenso é a força motriz central do pensamento de Phan Boi Chau. Phan Boi Chau, né? Falei que eu não ia falar tchau, eu tô falando. A educação precisa inovar e integrar a história nacional aos desafios modernos para fomentar o amor pela pátria e o senso de responsabilidade da geração mais jovem na proteção e no desenvolvimento do país. Um programa educacional que não apenas transmita o espírito de patriotismo, mas também ajude a geração mais jovem a compreender seu papel na causa da construção do país e, ao mesmo tempo, estar pronta para se integrar internacionalmente com confiança e alto senso de responsabilidade. Em seguida, é necessário incentivar a inovação e a criatividade no pensamento político e econômico, com base nas lições aprendidas com a transformação do pensamento de Phan Boi Chau, do feudalismo tradicional para a adoção de valores progressistas, como democracia, liberdade e igualdade. É o que o Vietnã precisa agora. Promover a criatividade nos campos políticos e econômicos, desenvolvendo mecanismos para incentivar a inovação e, ao mesmo tempo, aplicar modelos de governança alinhados às realidades globais, preservando a identidade nacional. Isso não apenas ajuda a melhorar a competitividade nacional, mas também desperta o espírito de autossuficiência na construção de uma economia do conhecimento, promovendo a inovação tecnológica e a governança para atender aos requisitos do desenvolvimento sustentável. Por fim, promover a cooperação internacional associada à preservação da identidade cultural é uma solução necessária. Com base nas lições aprendidas com o espírito de aprendizado de Phan Boi Chau, para enriquecer a Revolução Vietnamita. O Vietnã deve participar ativamente de fóruns internacionais sobre economia, política, educação e meio ambiente. Promover assim o intercâmbio de conhecimento por meio de programas de bolsa de estudos, cooperação em pesquisa e treinamento de talentos no exterior. No entanto, nesse processo,
a preservação e a promoção da identidade cultural nacional devem ser levadas a sério para que o Vietnã possa absorver a quintessência do mundo e afirmar sua própria identidade. Muito bom, né? Trouxe aqui um trecho para mostrar como o debate de hoje, do caminho que o Vietnã deve seguir, são inspirados aí, né, nos escritos, né, nas ideias de Phan Boi Chau, como o pessoal recorre a ele quando quer falar sobre os desafios modernos e como o Vietnã deve encará-los. Então esse trecho aqui eu peguei desse paper, que fala sobre a importância da educação, debates que tem em todo lugar do mundo, né, mas recorrendo a ele, já que quando se fala de Vietnã vem muito a ideia do Ho Chi Minh, né, então eu achei muito interessante trazer esse carinha aqui que praticamente ninguém conhece e que foi inspiração para o Ho Chi Minh, um dos, né, e é um dos ativistas aí, revolucionários, políticos, como queiram, mais citados dentro do Vietnã. E agora fiquem com a participação inenarrável do professor André. Oi, Walter, é um prazer estar com vocês aqui e sempre um prazer também poder falar sobre o confucionismo, que é o tema que eu já estudo há algumas décadas, né? E vamos ver se a gente pode delinear alguns pontos sobre isso, principalmente em relação ao caso do Vietnã, né? O que é o confucionismo no Vietnã, que é um caso bastante especial e bastante interessante da gente olhar e entender esse fenômeno de interações culturais e saber como eles funcionam na Ásia, né? Porque ao contrário do que a gente imagina, a Ásia não é feita de unanimidades culturais, não é tudo a mesma coisa, como muitas vezes os orientalistas pensam, né? Então, tentar perceber e compreender essas singularidades é uma coisa muito importante para nossos estudos asiáticos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de confucionismo, é que a gente não está falando de uma religião, né? A gente está falando muito mais de uma filosofia político-educacional, e principalmente que nem esse nome confucionismo tem de fato, né? Esse foi um termo cunhado pelos missionários jesuítas no século XVI, que associavam todo qualquer movimento de ideias a uma figura central de cunho religioso. Então esse termo pegou para definir aquilo que em chinês se chama de Wujia, que é a escola dos acadêmicos ou a escola dos letrados, e que, enfim, que delineia e organiza o que é uma noção de cultura na China, desde a antiguidade. Esse movimento, então, tem origem no sexto século antes da Era Comum, com o Kunzi, ou Confúcio, e, basicamente, ele é um movimento que a gente pode dizer de preservação, de resgate e mesmo de renovação cultural, por meio da educação. Essa era a ideia central do Confúcio, né? Não é exagero dizer isso, não é interpretação moderna, mas a ideia central do Confúcio é de que toda a crise da sociedade deveria ser resolvida por meio de um projeto educacional que formasse pessoas mais qualificadas a preservar e entender o que é a cultura, a praticar essa cultura, a disseminar a ideia de autocultivo e principalmente que essas pessoas mais preparadas e qualificadas servissem ao público, ou seja, que eles fizessem parte do governo, que é um projeto de uma sociedade burocrática, né? Não uma sociedade nobiliárquica. Apesar de Confúcio viver numa época de nobres, né? A ideia dele é de que as pessoas mais qualificadas, de fato, é que deveriam organizar a vida pública e administrá-la, o que ia de encontro à pretensão de muitos nobres daquele momento. E esse projeto do Confúcio, ele se alicerça em três elementos fundamentais, agora sim, numa interpretação mais moderna, que vão caracterizar aquilo que a gente chama de uma sinosfera, que é a ideia de como uma cultura se organiza em função de li, que a gente chama de ritos ou costumes, da escrita, na época chamada shu, né, e da história, shi. Ou seja, esses três elementos, que a gente pode dizer rito, escrita e história, eles organizam e dão sentido ao que é a ideia de sinidade, ou de que é ser chinês, né, desde uma concepção antiga. E é justamente essa concepção que vai atravessar a educação na China, vai permear o projeto educacional chinês, que vai ser implementado depois durante a dinastia Han, a partir entre o terceiro e o segundo século antes da Era Comum, e que vai iniciar esse processo de formatação de uma ideia de civilização chinesa. Um projeto que, de uma maneira ou de outra, já tinha começado na dinastia anterior, na dinastia Qin, ainda que influenciada pela escola dos legalistas, mas ela se assenta na ideia educacional proposta pelo Confúcio. E é importante a gente salientar
que essa ideia começa como fosse, mas ela vai ter vários períodos de desenvolvimento. Durante a própria dinastia Han mesmo, você vai ter discussão dos currículos, você vai ter discussão sobre o que são os campos de ideias centrais que devem permear a escola dos acadêmicos. A própria escola é apropriada como uma doutrina estatal de orientação política e de formação das estruturas públicas e administrativas. Então, essa é uma ideia fundamental para a gente entender que a escola acadêmica nunca parou na China. É que ela tem épocas em que ela é renovada, em que ela fica um tanto quanto mais estagnada. A gente vai ter um outro movimento muito importante entre o século XI e XIII da Era Comum já, que no Ocidente é chamado de neoconfucionismo, mas também que é um termo que não existe na China, né? E que é um movimento que vai dar novas características ao pensamento acadêmico, investindo em campos como metafísica, psicologia da mente, entre outras coisas. E nisso tudo, há a questão de como essa disciplina acadêmica vai entrar dentro do Vietnã, porque o Vietnã é uma cultura, uma civilização muito fortemente influenciada pela China. A gente costuma dizer que ele faz parte da sinosfera, mas ao mesmo tempo o Vietnã está localizado na Península do Sudeste Asiático, onde há uma confluência de culturas, não só a chinesa como a indiana, tanto budista quanto hinduísta, depois a cultura árabe, depois a cultura cristã. Nós temos as próprias culturas indígenas, né? Temos as ideias muçulmanas, islâmicas que vão transitar ali. Enfim, é um caldeirão de culturas onde as identidades muitas vezes são definidas a partir das apropriações e hibridismos que são desenvolvidos com essas influências estrangeiras a partir de perspectivas nativas. E nesse caso, pensar a escola acadêmica dentro do Vietnã é um fenômeno muito rico, muito complexo, porque o projeto de Estado e de educação que o Vietnã Imperial adota, ele basicamente segue as linhas dessa escola acadêmica, principalmente a partir do século XIV, né? Sendo influenciado pela China do século XII, tem uma diferença de quase 2 séculos aí, mas ainda assim a penetração da escola acadêmica no Vietnã ela encontra certas limitações. Que a gente pode voltar àquele tripé que a gente estava conversando, né, dos ritos, da linguagem e da história. Primeiro porque os vietnamitas têm sua própria história. Então, apesar de eles escreverem histórias inspiradas em modelos chineses, essas narrativas são narrativas fundacionais diferentes, né? Elas contam as origens do povo viet, que se expressa por uma outra língua também. Então, embora a elite vietnamita durante muito tempo tenha compartilhado o uso da língua chinesa como uma língua burocrática, a linguagem vietnamita comum se expressa de uma forma diferente da estrutura do chinês. E, por fim, ainda tem a questão da capilaridade, da extensão desse projeto educacional imperial vietnamita, que não atinge a todo o país. Ele serve, sim, para a construção de uma elite burocrática, vamos dizer assim. Mas ele não mexe diretamente nos rituais indígenas vietnamitas, ou seja, o Vietnã vai preservar ainda muito da sua cultura autóctone, e depois, assim como acontece na China, também funde isso com o budismo de características próprias. O budismo muitas vezes influenciado pelas comunidades budistas mais próximas, que são Hinayana, ao contrário das influências Mahayana, que são mais presentes na China. Isso vai fazer, então, com que a dinâmica da escola acadêmica no Vietnã ela seja diferente, né? Ela vai estar vinculada e ela vai estar fundada na figura imperial, já que todo esse projeto político ele está organizado, vamos dizer assim, de uma forma hierárquica, mas ao mesmo tempo, e como a gente falou, né, desde Confúcio, a ideia central mesmo é de como você preserva e resgata uma cultura, ou seja, de uma forma ou de outra, o projeto acadêmico ele é voltado para a manutenção e para a preservação de uma cultura nativa, que nesse caso, né, entre os vietnamitas, se volta para a sua própria cultura viet, ou seja, para o encontro de uma identidade que norteia e que delimita o que é ser vietnamita em relação aos outros povos vizinhos, em relação ao que é a própria China, que é, vamos dizer assim, influência de grande escala. Isso fica ainda mais claro entre o século XIX e XX, após o período de dominação do Vietnã pela França, quando você tem muitos intelectuais acadêmicos que vão buscar meios de discutir a formação dessa identidade nacional, essas formas de resistência perante o colonizador francês. Então, o Pham Boi Chau, por exemplo, ele é um acadêmico que pensa
a reconstrução, a preservação dessa identidade viete, né? A sua invocação é muito mais em defesa da nação do que propriamente de uma estrutura imperial, mas de uma independência do país como uma grande comunidade. É interessante, inclusive, porque ele viaja por outros países asiáticos em busca de apoio para a causa vietnamita, né? Ele vai até o Japão, mas um encontro muito interessante que ele tem é justamente com o Liang Qichao, que é um confucionista também, um acadêmico da dinastia Qin, que também já está em franca decadência nessa época. Liang Qichao é um reformista, e ele orienta de que ele não deve procurar ajuda japonesa, porque os japoneses estão imitando o comportamento dos colonizadores europeus. Então, que seria interessante buscar uma nova saída, um novo caminho para o Vietnã, assim como eles estavam buscando um novo caminho para a China. Nesse ponto é que acontece uma articulação bastante interessante entre o pensamento acadêmico e as influências marxistas que virão depois, né? Porque o pensamento capitalista aí, sendo extremamente racista, xenófobo, preconceituoso, orientalista e defensor de uma hierarquia de culturas, ele com certeza não se adequava à realidade dessas civilizações e à invocação de um espírito nacional, a busca de uma identidade nacional, era um projeto muito mais imediato e ao qual as teorias socialistas atendiam de uma melhor maneira, né? De uma forma muito mais eficaz do que outras teorias ocidentais vigentes na época. Daí porque esse direcionamento que muitos acadêmicos no final vão ter, essa simpatia, na verdade, que eles vão ter por teorias revolucionárias vindas do Ocidente. Então, a gente pensar as singularidades desse academicismo, desse confucionismo vietnã, é pensar, na verdade, como ele serve. Ao mesmo tempo, é um projeto de construção da nação, porque isso está na estrutura do que é o pensamento acadêmico, mas de como esse pensamento acadêmico também, de uma forma ou de outra, segue determinadas diretrizes e orientações que vêm da China, né? Então, uma relação dicotômica que você tem entre o que é um pensamento vindo da China, que norteia o que é uma ideia de cultura, e você reconstruir ou reformular a própria ideia de cultura a partir disso. Mas penso eu que os vietnamitas encontraram um caminho próprio a partir disso, souberam muito bem utilizar todas essas teorias a seu favor, e o resultado está aí, né? Uma nação forte, independente e capaz de surpreender o mundo ao longo do século XX e com certeza ao longo do século XXI também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Personalidades do Sudeste Asiático virão. Pretendo fazer o próximo outra personalidade aí que poucos de vocês conhecem. Talvez ouvir um nome aí um pouco mais que Fan Boi-chou, mas que sabe pouco da vida dele, de suas ideias. Um cara também pra frentex, que estava à frente do seu tempo. E vou dar um spoiler, mas que infelizmente, quando chegou ao poder para colocar em ação todo o seu vanguardismo, ele foi assassinado e mergulhou o país no caos. Ó, hein? Quero ver quem acertar. Foi assim, ó. Quem acertar, quem ouviu até aqui, né? Que já é um prêmio. Quem acertar, eu vou bolar e eu vou pensar em algo, tá? Em um presente, tá bom? Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e é nóis.